Olá, Ares, tudo bem contigo? Te trouxe uma leitura diferente, tá bom? Essa é uma leitura atemporal e ela vai te dar 3 opções. O que essa pessoa não te falou, tá? É um contexto onde tu pode estar curioso a respeito das atitudes de alguém que talvez haja de alguma forma e fale outras coisas. Ou pode ser alguma coisa que passou assim meio batido, mas não passou despercebido. Então a gente pode sim encontrar aqui coisas que tu vai te identificar num passado recente da tua vida e o que ficou pendente aí a gente vai descobrir, tá bom? É uma leitura bem para curiosos e pode envolver também situações muito importantes, tá? É uma modalidade bem interessante, eu ainda não vi ninguém aqui no YouTube fazer assim direcionado para signos, tá bom? Então são 3 opções, 3 leituras dentro de uma. Cada uma destas leituras pode ressoar contigo de uma forma diferente ou em contextos diferentes, então é interessante que tu assista até o final, tá bom? Te inscreve no canal, me deixa um recadinho aí nos comentários, dá um hype, like no vídeo, que também isso é muito importante, ajuda bastante. Como sempre, né, gente, eu vou começar a me coçar, porque, né, maquiagem e vídeo gravando, não sei, me dá um negócio, eu começo a coçar o rosto. Vamos lá, então. Bora, primeiro grupo. Gente, a minutagem vai ficar aí embaixo, tá? Vou deixar a minutagem do vídeo das 3 leituras, para quem não quiser assistir todo, escolhe uma, mentaliza aí nesse momento, escolhe uma e vamos começar com o grupo número 1, tá bom? Por favor, tarô. O que essa pessoa não disse para Áries? Grupo número 1. Cinco de paus. 4 de ouros. 3 de espadas. Áries, eu tô vendo que tu pode ter te envolvido recentemente numa confusão, tá? Numa discussão, numa batalha de egos, talvez, tá? E aqui é uma competição, é um tipo, vou fazer no cada um por si, a pessoa também tá agindo no cada um por si, tá? Eu entendo que existe muita retenção aqui, tá? Nessa energia. Vou tentar pôr do lado de cá, pra não ficar tão escuro. Mas aqui tá me falando assim que é uma situação onde as pessoas entraram em conflito porque nenhuma queria abrir mão das suas. Não vou falar, gente, o que eu pensei, tá? Porque pode soar ofensivo. É que eu tenho meio um rancinho do 4 de ouros, porque eu acho que essa é uma carta de apego, de um apego desnecessário. Quando a gente tá em situações assim que não dá pra, sabe? Não dá pra tu manter aquilo ali como prioridade, sabe? O que tu segura aqui nesse 4 de ouros. E junto com esse 5 de paus, a gente tá muito, com certeza, falando de ego, e isso aqui acabou machucando alguém ou as duas pessoas envolvidas nessa situação aqui, tá? Eu entendo que isso tem a ver com alguém que tá assim, tipo, eu não vou sair da minha posição de quem foi ferido aqui, tá? Tanto pode ser a Áries aqui ou a outra pessoa, mas tem a ver com essa situação aqui onde vocês tiveram esse desentendimento, tá? Entendo aqui que isso é a pessoa com a qual, uma das pessoas, né? Áries é Áries, né, gente? Então, pode estar lutando em várias frentes de batalha diferentes. Aqui eu sei que o Áries é meu ascendente, então eu sempre tenho 1000 questões na vida que eu quero resolver pra ontem, né? Mas, bom, vamos continuar. O que mais, Áries, aqui precisa saber sobre essa situação? 4 de paus. Nossa, 2 de copas. A roda da fortuna. Gente, isso aqui tá ficando sério, tá? Fundo de deck, 6 de ouros. Vi a cena agora, tá? Vi a cena. Eu entendo que pra tá esse 3 de espadas aqui é porque houve um dia um 2 de copas, né, gente? Houve um 2 de copas um dia nessa situação. Então aí, né, o 3 de copas aparece aqui com razão. O que acontece aqui? Eu entendo que... Por que rolou essa discussão? Por que rolou essa confusão, tá? Alguém aqui buscava... Vou até pôr o fundo de deck junto aqui, tá? Alguém aqui buscava inconscientemente que a outra parte, ou as duas partes envolvidas, tá? Isso aqui pode ser tanto pra Áries quanto pra a outra parte envolvida nessa situação. Aqui eu entendo, gente, que pode ter acontecido de que vocês tiveram uma conversa aqui, mas as duas pessoas, isso aqui
Pra mim tem cara de DR pós-R, sabe? É uma coisa assim, tipo, houve aqui alguma situação, tá? E as pessoas brigaram porque as duas estavam magoadas, as duas estavam chateadas, as duas estavam querendo que a outra visse o seu lado da história como alguém que saiu perdendo, tá? E aí isso proporcionou o quê? Inconscientemente eu esperava que essa pessoa me reconhecesse, eu esperava ser validada, eu esperava que ela me desse aqui, né? O que ela supostamente deve me dar aqui, né? Não tá focando direito. Deixa eu ver. Ai, gente, acho que focou. Então, eu tava esperando que me desse aqui o que eu queria, né? Mas, inconscientemente, né? Olha só, o as de copas ficou invertido no fundo do deck depois do 6 de ouros. Isso me fala, assim, que essa pessoa, ela tinha aqui sentimentos, tá? Como nós estamos falando da outra pessoa pra saber o que essa pessoa queria, eu entendo assim, Ares, essa pessoa, ela queria que tu validasse a dor dela, tá? Acho que essa pessoa queria que tu tivesse reconhecido algumas coisas aqui, ou pelo menos um desentendimento, tá? Mas aqui ela não tava querendo abrir mão da razão, entre aspas, dela, que talvez não fosse muito grande aqui, se a gente estiver falando pelo 4 de ouros, tá? Mas um 3 de espadas é uma dor muito grande, então essa pessoa, ela tava, assim, querendo realmente que tu reconhecesse que ela tá aqui nessa situação difícil, né? Aí aqui, gente, o que muda nessa história? Não era isso que essa pessoa queria. O que ela queria te falar realmente era que ela queria estruturar essa conexão de vocês, mas aconteceu alguma coisa no meio da conversa que desviou tudo. Mas o que essa pessoa queria aqui era concreto. O que essa pessoa queria aqui era te mostrar realmente que dá pra construir algo aqui. Só que isso aqui desvirtuou de uma forma inimaginável, né? A roda da fortuna. Vamos mais adiante. O que essa pessoa queria falar? Porque a Áries, as de paus, 9 de espadas, pajem de espadas. Mais uma, por favor. Rainha de espadas, 7 de espadas no fundo do deck. Gente, que é isso? Eu entendo aqui que isso parece uma provocação, sabe? Ou pelo menos ela queria te falar aqui que ela não tava muito em paz. Pode ser isso, tá? E aí, pajem de espadas, rainha de espadas, ela se deparou aqui contigo muito firme, se deparou aqui contigo muito... vendo muito longe, digamos assim, né? E essa pessoa aqui, né, na aventura, digamos assim, né? O pajem de espadas é ousado, mas ele não tem conhecimento suficiente para bancar as encrencas que ele se mete. E aqui essa pessoa, ela já estava muito amadurecida, né? Rainha de espadas. Aí eu entendo que essa pessoa, eu acho que ela queria te dizer assim, pô, Ares, sofri tanto, né? Acho que a intenção dela era isso, era te mostrar assim, nossa, Ares, eu sofri tanto, passei tanto mal por causa disso, não dormi bem, tive pesadelos, eu me preocupava contigo, não tinha como te acessar, sabe? Coisas assim que deixa a gente preocupado mesmo, né, na vida, quando a gente gosta de alguém e tal. E aí aqui, com esse as de pausa, eu entendo que era isso, ela queria fazer com que tu pensasse, né? Ela queria que te provocar no bom sentido, vejo, me parece, né? Mas talvez ela não tivesse muito bem fundamentada, né? Pajem de espadas, em comparação a uma rainha de espadas aqui que estava muito racional, muito... Ok, eu te entendo, mas, né, veja bem. E 7 de espadas no fundo do deck aqui, eu entendo que essa pessoa, ela meio que, sei lá, entrou na tua onda aqui pra... Entrou na tua onda aqui, né, tipo, Ares vai me tratar assim, então eu vou meter o louco, sabe? Meio que saiu pela tangente, deu uma discussão, deu um bafafá aqui. Como é que tá essa situação atualmente? Rei de ouros, parece meio parado. 7 de copas, tem alguém pensando aqui. Cavaleiro de paus, a imperatriz, tem alguém pensando aqui. 7 de ouros no fundo do deck, alguém meio que... Acho que não tá tendo movimentação no momento, porque assim... Podem ter outras pessoas envolvidas na situação, podem não ter outras pessoas. Essa pessoa tá aqui ruminando, digamos assim, os pensamentos dela, né? Trabalhando os pensamentos dela aqui. A propósito, temos touro, né? Aqui nessa carta do Rei de Ouros. E aqui me fala assim, que essa pessoa, ela pode sim estar pensando assim, o que que eu faço agora, né? Ela não tá avançando na tua direção e pode estar aqui com 1000 minhocas na cabeça pensando, nossa, então é Ares, né? Essa pessoa pode, né, pode estar invertida a leitura, essa pessoa pode estar pensando, Ares deve estar lá, curtindo a vida doidado, né, vivendo
1000 histórias por dia aqui, tendo muita coisa pra fazer e tal, não tá nem pensando em mim, e essa pessoa aqui pondo minhoca na própria cabeça, né? É Cavaleiro de Paus e a Imperatriz, eu entendo assim que talvez ela não se veja tão grande o suficiente pra te acessar, né? Um Cavaleiro de Ouros aqui é uma energia de vou, não vou, vou, não vou, e essa pessoa é muito estoica aqui, né? No bom sentido da palavra, mas né, essa pessoa aqui no caso seria Áries, né? E a outra pessoa aqui trazendo à tona os pensamentos em Áries, que tá aqui muito plena, né? Não, tipo, tô fazendo nada, tô vivendo a minha vida, tô fazendo a minha, né? Não venha me perturbar, deixa eu. E aí aqui esse cavaleiro de paus aqui pensando, né? Faço, não faço, vou, não vou. Mas e se Ares tiver mais, né? Tiver outros entretenimentos nesse momento? E aí agora esse 7 de ouros no fundo do deck, essa pessoa pensando, será que vale a pena investir nisso? Uma das partes aqui tá pensando nisso, né? Uma das partes tá pensando, será que vale a pena eu investir nisso? Então vamos ver, o que mais? Como é que a Ares está nessa situação? Eita, gente, virou um bloco na mesa, eu não vou aceitar. Como é que tá a Ares nessa situação? Caiu aqui. 9 de copas. 4 de copas. O sol. O carro. Mais uma, por favor. 6 de espadas. 3 de paus no fundo do deck. Eu entendo assim que tu até tem vontade de olhar pro futuro aqui, né? Planejar, ver se essa pessoa cabe na tua vida. Tem questões aqui de perspectiva de futuro, tá? Tem perspectiva de futuro, pra mim, aqui, da perspectiva de Áries, tá? Eu entendo que é como se tu olhasse assim e dissesse, não, agora não dá, mas de repente já, sabe? 4 de copas e 9 de copas aqui me fala assim, que tu queria muito, sabe? Que tu queria muito algo aqui, né? Mas é um queria que pode ter sido no passado, porque talvez a realidade que tu encontrou aqui não era tão satisfatória. Mas vamos se dar conta aqui, Ares, que o 4 de copas, ele te fala de coisas que chegam na tua vida, só que tu tá tão insatisfeito com alguma coisa que tu não percebe, que grandes coisas podem vir a acontecer com apenas um sopro de novidade aqui na tua vida, tá? Aí a carta do sol, 6 de espadas e o carro, eu entendo assim, que isso explicita que Ares se distancia, que ou tem vontade de se distanciar, ou pensa, talvez esteja esclarecendo que está se movimentando à distância, para tomar distância aqui, para não ficar à mercê de um ferimento. Por isso, olha só para o futuro aqui, existe um direcionamento duplo, né? Aqui tu pega um rumo e segue aqui sem olhar para trás, tá? Então, que essa é a perspectiva de Ares em relação a essa situação com essa pessoa, tá? Agora, gente, eu vou trazer outro deck para a leitura de número 2, tá bom? Vamos ver. Temos bastante tempo de leitura já, né? Vou pegar o Light Series aqui pro pessoal da leitura número 2. Se tu ficou até aqui, deixa teu like, teu hype, faz a tua inscrição, que isso me ajuda demais, tá bom, Ares? Te agradeço. Vamos começar, então, com o grupo número 2. Eu tava hoje pensando em estipular o grupo número 1, primeiro decanato, grupo número 2. Depois me deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, tá? Vamos começar então, grupo número 2. Por favor, Tarô, o que essa pessoa queria dizer para Ares do grupo número 2? 4 de copas, talvez a gente continue. Talvez a gente continue na energia da primeira leitura. Rei de ouros. Parece, tá repetindo muita carta, gente. Eu peguei outro deck. Cavaleiro de espadas. Aqui, gente, eu entendo que é o seguinte. Alguém aqui queria falar pra Ares que ficou muito insatisfeito com uma atitude, tá? Ficou muito... ou com a falta de uma atitude. Aqui existe uma energia muito dual, tá? Existe, de fato, uma insatisfação. Que essa pessoa ela não teve uma perspectiva completa sobre o que tu estava fazendo naquele momento que deixou ela chateada dessa forma, tá? Rei de ouros, cavaleiro de espadas. Aqui tem uma energia dual, tá? Tem uma energia de estar centralizado, aterrado nesse rei de ouros. E existe uma energia de dispersão, né? De evasão, de explosão aqui com esse cavaleiro de espadas, tá? Então pode ser assim, essa pessoa, ela se colocou, ela se sente insatisfeita porque talvez tenha visto Ares aqui
de um jeito bem ariano, né? Do nada explode aqui, do nada, ah, não, eu decidi, vou fazer, tá? Tu pode ter falado alguma coisa pra essa pessoa, ela não esperava, né? Rei de Ouros, ela não esperava isso de ti, da postura que ela te via aqui, tá? Ela não esperava isso, e aí do nada aconteceu algo bem ariano aqui, tá? Que essa pessoa ficou meio chateada. Isso aqui pode ter sido assim, uma coisa que tu falou e que tu não te deu conta que isso poderia ter magoado essa pessoa? Pode ser. Pode ter sido um ataque, alguma coisa assim, porque a gente sabe, né? A gente sabe que às vezes a gente tem uma língua afiada, né? Que pode machucar os ouvidos mais sensíveis. E tá tudo certo, né? Cada um que lide com as suas dores depois. Aqui eu entendo assim que Ares pode ter pegado meio pesado com essa pessoa, tá? Numa energia muito rígida, inclusive, porque Rei de Ouros aqui é como se tu tivesse, assim, fundamentando na rocha primordial da formação geológica da Terra, sabe? Esse Rei de Ouros aqui é uma energia, assim, muito de eu tenho muita certeza do que eu tô falando, tá? E talvez tu tenha falado de uma forma muito ríspida, essa pessoa se chateou. Fundo do deck 8 de espadas. Eu entendo que essa pessoa ela é meio que refém da tua opinião aqui, tá? Acho que ela é meio refém da tua opinião aqui, tá? Vamos mais adiante. O que mais? O que mais essa pessoa quer falar? 10 de espadas. Quase virou um 10 de copas. Rainha de ouros. 6 de paus. 6 de paus. Gente, aqui eu vou te dizer que assim, essa pessoa queria te falar que ela tá diferente agora, tá? 10 de espadas, essa pessoa queria te falar que ela tá diferente agora. Gente, eu nem sei se essa leitura vai pro ar. Sinceramente, eu nem sei se essa leitura vai pro ar, tá? Porque eu tô achando ela uma energia muito complicada pra postar isso, assim. Mas aqui essa pessoa, assim, ela passou por grandes dores na vida dela, tá? Essa pessoa, ela passou por grandes dores na vida dela. Por perdas que talvez sejam irreparáveis, tá? Gente, tô me identificando super nessa leitura, gente. Que vergonha que é isso, contando os podres da vida aqui. Mas deixa teu like, pelo menos, tá? Aqui, pra mim, a Ares tá me falando o seguinte, que essa pessoa passou por grandes dores na vida dela, tá? Por situações irreparáveis que não tinha como... Não tinha como ela tá bem, tá? Não tinha como ela tá bem. Rainha de ouros e 6 de paus. Isso trouxe grande força pra ela. Vocês repararam que saiu um rei de ouros e uma rainha de ouros? Acho que é sobre isso que a gente tá falando aqui, tá? Tem um casal que combina muito nessa mesa. E agora, talvez essa pessoa esteja, né, vivendo o melhor momento da vida dela. Talvez aqui essa reaproximação não tivesse sido por acaso, mas alguém aqui talvez estivesse bem na defensiva. Se foi a Ares que estava na defensiva, essa pessoa poderosa. Ou é vice-versa, tá? Se é a Ares que ficou na defensiva aqui, por isso atacou o mundo no fundo do deck. Isso aqui tá falando assim, acabou aquela história lá, sabe? Acabou. Não tem, teve muita dor, já teve muito choro, sabe? Teve muita... É peso, gente, é um luto. É assim, tu te sentiu emboscado, como se tu tivesse entrado num labirinto, sabe? Então, aqui me fala que é como se essa pessoa ela estivesse tão insatisfeita porque Ares não viu, né, o quanto ela sofreu aqui, né? Quanto trabalho ela passou, quantas transformações ela teve que enfrentar na própria vida, quantas finalizações ela enfrentou aqui. A gente tá falando de pessoas que foram no fundo do poço, sabe? E aqui é uma pessoa que renasceu das cinzas aqui, Fênix, né? Renasceu Fênix aqui, tá? E aí talvez por isso ela tenha se chateado tanto com o que Ares provavelmente falou, né? Rei de ouros e cavaleiro de espadas. O que essa pessoa gostaria de falar pra Ares? 3 de paus. O que mais? As de ouros. 3 de copas. 9 de ouros. Perdão, 9 de copas. A gente tá repetindo bastante cartas da primeira leitura. Então, se tu não assistiu a primeira leitura e veio direto nessa, assiste essa e volta na primeira leitura, porque tá bem interessante essa leitura como complemento da primeira, tá? Seguinte, Ares. Aqui tá me falando assim, que o que essa pessoa realmente queria ter te falado, no fundo aqui, é que existe algo melhor no futuro, né?
3 de paus, as de ouros, 3 de copas. Aqui tá falando assim, que essa pessoa queria começar algo, né? Que ela vislumbra um futuro aqui, que ela queria começar algo, que ela queria te mostrar que as coisas que ela tem pra te oferecer são concretas, né? As de ouros. Mas isso tudo de uma forma meio de boa, assim, sabe? Uma coisa mais... Vamos com calma, vamos deixar fluir, vamos se conhecer, sabe? Tipo, vamos ver no que isso aqui dá. Então, eu tô entendendo, né, que esse 3 de paus tá falando que o que essa pessoa queria era te dizer, cara, no futuro tem algo que pode se concretizar, sabe? Acho que por isso, e é um desejo muito grande dessa pessoa, né? Olha a carta do Mago 10 de Ouros. Nossa, gente, isso aqui é uma pessoa, assim, que é pura lei da atração, tá? É uma pessoa que ela tá aqui, ela usa todo esse potencial energético que ela tem aqui pra distribuir entre os desejos dela e manifestar na vida dela, né? O Mago 10 de Ouros, manifestar riqueza na vida dela, manifestar prosperidade na vida dela. Consequentemente, acho que talvez aqui essa pessoa esteja te atrelando à prosperidade na vida dela. Então, por isso ela ficou tão decepcionada com algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que foram ditas, tá? Então, muito possivelmente é por causa disso, tá, Ares? Vamos mais um pouquinho. Como é que tá a Ares em relação a essa pessoa, essa situação? 7 de paus. A lua. A torre. Eu entendo aqui que... Nossa, não tá fácil pra Ares aqui também. Pagem de ouros. O diabo no fundo do deck. 8 de paus. Gente do céu, que isso? Eu, sinceramente, não sei se esse vídeo vai online, gente. Se for, vocês me digam aí o que vocês acharam, porque tá babado. 7 de paus, a lua, Ares tá, assim, com a cabeça muito cheia, tá? Pode ser até que esteja escondendo coisas aqui, tá? Talvez dessa pessoa, Ares escondendo coisas. Eu não sei, gente, sinceramente, o que né? Vocês podem estar escondendo aqui. Mas pode ser tua própria energia, pode ser tu te fechando para algumas coisas, pode ser tu avaliando com receio, com medo, com ilusões aqui, tá? E por isso tu está fechado energeticamente para essa pessoa aqui, aparentemente, tá? E a torre e o pajem de ouros aqui me fala o seguinte, que uma hora Ares meio que vai botar bagulho abaixo aqui, sabe? Vai... Se for o caso de correr completamente essa pessoa do teu lado, tu vai fazer, Ares. Ou se for o caso de tu... Mas aqui com esse pajem de ouros eu entendo assim que pode ser que Ares não corra essa pessoa completamente, tá? Não afaste completamente essa pessoa de perto de si, mas derrube muitas estruturas aqui, tá? Necessárias de serem derrubadas para se começar algo novo com essa leveza que foi proposta aqui, tá? O Pagem de Ouros é sobre isso, é algo que a gente começa cuidadosamente, tá? Que a gente vai se dedicando a isso com o tempo, que a gente vai cultivando isso com o tempo, tá? Mas não por isso com menos cuidado, com menos amor, com menos vontade de fazer. Pelo contrário, os pajens, eles são crianças, né? Eles têm muita curiosidade, muita vontade e também tem muita inocência. Então, eu entendo que é algo que começa do zero aqui depois dessa torre, tá? Mas precisa haver uma torre. E essa torre com essa lua e esse 7 de paus, é quase como se estivesse dizendo assim que dentro de Ares aqui também tem muita coisa que precisa ser desfeito para isso aqui andar, né? Principalmente com esse diabo aqui no fundo do deck, tá? Porque o diabo aqui fala de apego. Então é algo significativo também na tua vida, tá? Pelo menos de acordo aqui com o que saiu no tarô. É algo realmente relevante aqui na tua vida. Só que a gente tá falando tanto de paixões avassaladoras quanto a gente tá falando de apegos, de aprisionamentos. A gente já tinha visto um 8 de espadas nessa mesa antes. Agora vem a carta da torre e o diabo. Não, gente, isso aqui não é coincidência, não. Tá? Tem questões aqui muito idealizadas, carta da lua. Muito idealizadas aqui, né? Sonhos, ilusões. Que vão precisar ruir aqui, tá? Vão precisar ruir pra que se inicie algo novo aqui. Eu entendo que isso aqui pode não ter acontecido ainda na vida de Ares, tá? Esse confronto consigo mesmo, tá? Gente, vamos então ver o último recadinho desta leitura. Por favor, qual é o último recado do tarô para esse grupo de Ares? Temos 2 de ouros, a rainha de paus e o hierofante. No fundo do deck, cavaleiro de ouros. Aqui me fala assim, não vou sugerir nada, tá? Aqui me fala assim, se tu quiser, existe
possibilidades concretas, mas precisam ser construídas com muita cautela, tá? Com estratégia. Precisa ter programação, digamos assim, aqui, tá? Precisa se organizar. Precisa fazer as coisas com constância, com persistência, com resiliência, tá? Mas precisa ser feito. Pode ser feito se for do teu interesse. O que mais que a gente tem aqui? 2 de ouros, rainha de paus e o hierofante. Aqui me fala assim que existe algo que deve ser escolhido de acordo com a melhor conveniência dessa rainha de paus, tá? Rainha de paus pode sim ser Áries, pode ser outra pessoa, mas aqui a gente tá falando pra Áries, é o último recado pra Áries. Aqui me fala que tu precisa realmente fazer uma escolha de acordo com o que é realmente mais conveniente pra ti, tá? Pro teu desenvolvimento, pro teu crescimento e com o que tu considera que é certo e que te traz conexão contigo mesmo, que eleva, digamos assim, o teu padrão de vida, que traz mais comprometimento. Então, eu entendo assim, que isso aqui pode estar falando sim, que tu pode começar a programar, construir algo aqui na tua vida de acordo com as tuas conveniências. O que realmente não compensa e o que realmente compensa. Transformando, né, a tua vida, fazendo as escolhas, né, tu consegue elevar o teu grau de conexão, inclusive contigo mesmo, com o teu caminho, tá? E foi isso pro grupinho número 2 de Áries. Vamos para a leitura de número 3 para Áries. Gente, me dá só um segundo que eu vou precisar tomar uma água. Vamos continuar então, Áries. Agora a leitura pro grupinho número 3. Vamos ver então. Ai, gente, tô embaralhando o baralho errado, tá? Já peguei o baralho certo aqui, vamos continuar. Essas leituras estão babado. Se tu não assistiu a leitura de número 1 nem de número 2, eu te aconselho, nem assiste. Brincadeira, gente, assiste que tá pegado. Vamos lá, então, ver o que vem aí, o que essa pessoa não te falou. Áries, do grupo número 3. O que essa pessoa não te falou, o que ela queria ter te falado, que ela não te falou, o que ela pensou em te falar, que ela não te falou. O que ela queria ter te falado, que alguma coisa aconteceu e ela não te falou, tá? Vamos ver. Por favor, tarô, o que a pessoa específica para Áries não falou para ela? Leitura para o grupo número 3. Sete de ouros. 3 de ouros. Cavaleiro de espadas. Aqui tá claríssimo, tá, Áries? O que essa pessoa não te falou? Que ela estava avaliando o teu interesse, o teu empenho, o teu reconhecimento pelo esforço dela, tá? Cavaleiro de espadas. Eu entendo que aqui, se houve alguma comunicação, pra gente até um tanto quanto ríspida, tu não entendeu, talvez. Ou ela esteja entendendo que tu agiu com rispidez em relação a ela, tá? Aqui pode ser isso. Eu entendo que essa pessoa tá avaliando aqui, né? Se vale a pena buscar isso. Eu entendo que essa pessoa, ela tá realmente... Ela se empenhou aqui, tá? 7 de ouros e 3 de ouros não aparece do vazio, não aparece do nada, tá? É o naipe mais concreto do tarô, isso aqui não aparece do nada. Se fosse 3 de paus, a gente tá falando de vontade. Se fosse 3 de copas, a gente tá falando de emoções, conexões. Se fosse 3 de espadas, a gente estaria falando de pensamentos, mas é um 3 de ouros. Essa pessoa fez algo aqui. Ela criou algo aqui, tá? E ela tá avaliando o quanto valor tu dá pra isso, tá? Pro trabalho dela, pro empenho dela. Ela tá vendo aqui se tudo que ela empenhou teve pelo menos uma boa avaliação da tua parte, tá, Áries? Pode ter sido isso. Vamos ver o que é mais aqui. O que essa pessoa não falou pra Áries? Página de copas. A gente tá falando de sentimentos aqui, tá? 10 de ouros. Os amantes, meu Deus. Talvez ela achasse muito cedo 9 de copas. Gente, todas as leituras apareceu 9 de copas. E eu usei 3 decks diferentes neste vídeo. Todas apareceu o 9 de copas. Bom, continuando aqui, Áries, porque o vídeo já tá longuíssimo, eu nem sei se essa palavra existe. Mas assim, essa pessoa talvez ela ainda tenha esperança aqui, tá? Ela tá se esforçando pra manter os sonhos, os desejos dela aqui de pé, tá? Essa pessoa ela tá realmente se esforçando pra fazer as coisas andarem aqui na vida dela, tá?
Pajem de copas, 10 de ouros e os amantes. Aqui me diz assim, que talvez ela tenha entendido que os teus sentimentos não eram tão profundos. Pajem de copas aqui, né, um sentimento... Existem sentimentos genuínos de amor, tá? Mas talvez não tenha tanta profundidade, tá? E aí aqui tá falando que essa pessoa, ela vê possibilidade de construir uma coisa, assim, muito definitiva, tá? E que ela faria essa escolha aqui. Mas eu entendo que a perspectiva que ela tá tendo do teu interesse por manter isso é a de um pajem de copas. E o pajem de copas não sabe nem o que é um compromisso, tá? Ele cria as relações dele aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ele cria, ó, gente, isso aqui é uma gaivota. A gaivota chega e larga um peixe, não sei se vai dar pra ver aqui. Ela chega e larga um peixe dentro da copa. O pajem é uma criança, ele cuida do peixinho que foi largado aqui na copa dele, do nada, né? Ó, ele não vai soltar, ele vai criar como se fosse um pet. É assim que essa pessoa tá vendo, ela acha que talvez tu fosse criar ela como um pet aqui, tá? E aí, Ares, o que a gente tem? Essa pessoa, ela queria alguma coisa aqui, mas ela queria mais do que ser criada como um pet, tá? 10 de ouros, isso aqui é um império. Os amantes, essa pessoa, ela estaria muito pronta pra escolher isso, não fosse a perspectiva que ela tá tendo. Se tu tá tudo bem com isso, tu tá tudo bem com isso, tá? Perspectiva da pessoa, ilusão da pessoa, isso aqui, eu compreendo completamente, mas aqui existe sentimento genuíno. Essa pessoa escolheria, com certeza, Ares aqui. Gente, eu falei Sagitário em algum momento do vídeo, me perdoem se eu falei, tá? Tenho a impressão que eu falei alguns signos diferentes. O que mais não foi dito aqui? 8 de espadas. Essa pessoa nem conseguiu 4 de paus, ela nem chegou a falar. Olha, como se ela tivesse pensado assim, não, nem vou falar, porque Ares aqui, ó, tá com vários contatinhos, 7 de copas. 8 de espadas e 4 de copas mais, perdão, 4 de paus mais 7 de copas. Isso aqui, essa pessoa, ela não sabe nada da tua vida aqui, tá? 8 de espadas. Ela tá completamente alheia, alienada, a própria realidade, inclusive, a realidade dela, no caso, tá? Ela não tá vendo aqui, ela não tem contexto da realidade aqui, muito menos da realidade de Ares, tá? Aqui, essa pessoa, ela tá imaginando que tu já tem compromissos concretos aqui. E que se tu não tem, é porque tu tem várias pessoas de contatinhos aí. Como é que tá a Ares nessa situação em relação a essa pessoa? Gente, vira tudo na mão e volta. Cavaleiro de Ouros, acho que aqui tu tá com interesse nessa situação, né, Ares? Só que tu tá indo com muita calma. Muito cautelosamente aqui, né? Passo por passo. Não tá... A gente não tem uma energia aqui de que Ares esteja com pressa nessa situação. Tá aqui, construindo tijolinho por tijolinho. O que mais? 7 de paus. Aqui tu tá protegendo o que tu vem construindo, tu vem te dedicando muito a algo. A carta da morte, pode ser que tu tenha encerrado isso aqui completamente, tá? O mundo, a carta da morte, o mundo, sim. Sim. Mais uma. 9 de espadas. Eu entendo que aqui, ó, 8 de ouros. Aqui eu entendo assim, que Ares tá focado em outras coisas, né? Aqui trabalho, tá? Tá focado em outras coisas. Não tá querendo... Gente, caiu no chão, dá licença só um segundo. Voltei. Aqui é como se tu tivesse dito assim: eu vou ir com calma, porque eu tenho muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Eu tenho muitas coisas pra resolver. Então, aqui, Ares deu uma acalmada nos ânimos nessa situação aqui, tá? Deve ser algo realmente muito importante. Porque tá se dedicando a muitas coisas, a diversas coisas. Cavaleiro de Ouros, assim, alguém que vai construindo a sua vida, né? E aí é aquilo que tem que jogar em várias frentes, né? E aí, nisso, tu tem que ir com cautela nas mais importantes. Então, em relação a essa situação, Ares tá indo aqui com muita cautela. Então, julgo que isso aqui deve ser importante. No momento, tá fechado, tá? No momento, eu entendo que tu tá protegendo outras coisas, tu tá priorizando outras coisas. E tá tudo bem. A carta da morte me fala assim, que isso aqui, esse momento onde tu precisa proteger o que tu tá construindo, ele se encerra, tá? Isso aqui acaba. Se existir algum conflito aqui, entendo que também acaba. Podem acabar diversas coisas aqui, tá? E a carta do mundo e do 9 de espadas me fala assim, que Ares não se preocupe, porque aqui tá se iniciando um novo ciclo na sua vida, distante de todos esses problemas aqui que estavam sendo enfrentados psicologicamente por Ares, tá?
8 de ouros no fundo do deck, eu vejo que tu vai demandar um certo trabalho teu, mas que tu consegue passar por essa fase difícil e talvez retomar algo aqui, não sei. Vamos mais adiante, último recado para Ares. 2 de ouros, 3 de copas, o dependurado, 5 de ouros no fundo do deck. Eu entendo, assim, Ares, que se essa for a situação de tu tá, assim, fazendo escolhas, toma cuidado com as escolhas que tu faz, tá? Porque se tu não tiver, se tu escolher por te descomprometer com o que realmente importa, 2 de ouros é o que realmente importa. 2 de ouros é o que realmente importa, não interessa aqui o que realmente importa. É o que realmente importa pra ti, tá? É isso, ponto. Se Ares deixar de escolher o que realmente importa, em detrimento de situações, sentimentos, escolhas levianas, em prol do que os outros vão dizer, em prol do contexto social que não determina as escolhas da tua vida, pelo menos não até onde tu coloca um limite, né? Tipo, as pessoas até podem te trazer situações, mas quando tu coloca um limite, né? Não é uma questão assim, não é um filho aqui, tá? 3 de copas é um amigo, é um conhecido, um colega de trabalho, uma pessoa com quem tu convive meio que na obrigação, tá? E não no mau sentido, às vezes tu tem muito boas relações dentre essas pessoas, mas que na tua vida particular, essa pessoa ela não tem muito contexto. Então não faz sentido com que tu te preocupe com o que essas pessoas vão dizer. Porque caso tu te preocupe com o que essas pessoas vão dizer, a gente tem o dependurado, tá? Então tu vai acabar deixando de fazer escolhas muito significativas na tua vida por causa do que os outros vão dizer. Aí eu sinto muito, tá? Eu não consigo imaginar uma Ariana, um Ariano nessa situação. Sinceramente, aí tu tá refém aqui, tá? E aí 5 de ouros no fundo do deck, eu nem preciso falar nada, né? Olha, As de copas e 5 de ouros. É como se dissesse assim, tu pode escolher qualquer dos dois caminhos aqui. Um deles te leva à carência, outro deles te leva a um transbordamento emocional, algo bom que chega na tua vida e te preenche emocionalmente aqui. Pelo menos inicialmente, tá? Então, essa foi a leitura de Ares. Eu espero que você tenha gostado. Se tu gostou, deixa teu like, tá? E faz a tua inscrição. Me conta aí nos comentários o que tu achou dessa leitura, se tu gostou, tá bom? Se tu quer continuar vendo. Pensa com carinho naquilo que eu falei lá no começo do vídeo, né? Sobre os decanatos. Me diz o que vocês acham. Eu gostaria de fazer algumas coisas diferentes aqui nas leituras, tá bom? Principalmente pra trazer mais acolhimento pro pessoal que assiste, pro pessoal se sentir mais identificado, ter uma mensagem mais específica pra si. É sempre bem mais reconfortante, tá bom? Ai, gente, eu vou desligar, encerrar o vídeo, porque eu não aguento mais de coceira no nariz. Um beijão. Tchau, tchau, Ares.